Olá, ouvintes! Você ouve agora o quarto podcast sobre os direitos humanos da população negra em Mirandiba. Neste podcast, nós iremos falar sobre a importância da comunicação popular para exercício do poder da população negra. Vamos conversar com Maria José de Souza Silva, mais conhecida como Mazé do Quilombo Feijão. Ela é da Articulação Social das Comunidades Quilombolas de Mirandiba, ASQUIME, é professora do ensino fundamental, formada em pedagogia e pós-graduada em neuropsicopedagogia. Mazé, qual a importância da comunicação popular para o exercício do poder da população negra? A comunicação, em todo o contexto, tem uma importância grandiosa. E para a população negra, esse direito, ele sempre foi, assim, de certa forma, negados, E essas oportunidades que a gente está tendo, principalmente aqui na rádio, TV Mirandiba, só nos mostra o quanto a rádio, ela vem tendo esse olhar diferenciado para a população negra aqui do município. Então, a comunicação, ela sempre exerceu e sempre teve um papel importantíssimo para que toda a população, possa estar sendo informado. E quando essas pessoas participam ativamente, desses espaços, melhor ainda, porque lá eles vão estar colocando os seus anseios, vão estar colocando, as suas ideias, E no contexto da população negra, muitas vezes isso é negado. Por quê? Porque muita gente não gosta de ouvir as reivindicações da população negra. Quando nós dizemos que a gente precisa de terras para morar, então a gente precisa nos comunicar de alguma forma, seja na rádio, seja fazendo um protesto na cidade, seja procurando forma de nos organizarmos, na comunidade, através da associação. E depois vem a questão da rádio, que também é um veículo, que há muito tempo sempre esteve, e está sendo uma porta de entrada e oportunizando a população negra. Então, isso precisa ser mostrado, precisa ser trabalhado cada vez mais, porque a comunicação pode ser através de um cartaz, tem sua importância, pode ser através de gestos, pode ser através de uma dança, um movimento. Então, a forma de como nós nos comunicamos, passando uma mensagem, seja ela de carinho, seja ela de protesto, seja ela de informação, toda essa forma de se comunicar é importante. E para nós, da população negra, nós nos comunicamos através dos nossos cânticos, através das nossas danças, através da toda a nossa cultura. E muitas vezes essa comunicação que a gente passa, ela é vista de forma preconceituosa. Então, a Rádio Mirandiba, Rádio TV Mirandiba está de parabéns, por estar oportunizando o povo negro de Mirandiba em ter esse espaço aqui, onde a população negra ela pode estar falando para toda a região, e também para o Pernambuco e o Brasil inteiro, através da mídia, que a gente precisa quebrar esses protocolos, de dizer que a comunicação é para uns e outros não. A comunicação tem que ser para todos, Então, se não existem essas iniciativas, a gente precisa criar essas iniciativas para que a voz negra ela possa perpassar além dos canais da rádio, além dos canais da TV. Quando a gente vê um negro na TV, por exemplo, então você pode observar, às vezes o tempo dele é cortado, às vezes a fala é uma outra fala que não representa. Então, essa comunicação para a população negra precisa que essa comunicação realmente seja com essa característica natural do povo negro, onde eles possam falar deles, onde nós possamos falar da gente, onde nós possamos colocar os nossos anseios de forma igualitária, de forma respeitosa, que também a gente seja respeitado nos canais de mídia, seja ele no jornal, seja ele na rua, seja em qualquer lugar. Então, a comunicação é uma peça fundamental entre os povos, Então, se não existe comunicação,
comunicação, não existe progresso, não existe reconhecimento. Então, a gente precisa se comunicar para viver e viver bem. Você considera, Mazé, que existe também essa forma de dominação, essa forma de preconceito e de racismo também através dos meios de comunicação, à medida que alguns não dão espaço à população negra? Sim, existe sim. Existe quando, por exemplo, uma entrevista, quando um negro é convidado para dar uma entrevista, então é observado logo, e ele sabe falar, então será que ele vai saber se expressar? E nós, da população negra, né, a gente precisa falar do jeito que nós aprendemos a falar. Claro que quando a gente tem esse conhecimento que vai para a escola, temos que usar os termos que a gente aprendeu. Mas, como diz, não existe palavras erradas, né? Porque algum dia alguém pronunciou aquela palavra. Então, é o nosso jeito de falar, é o nosso jeito de se expressar, é o nosso jeito de se comunicar. Então, não tem por que ter esse preconceito. A gente precisa oportunizar essas pessoas. Claro, a gente precisa aprender a falar, mas falar de que jeito? Na forma culta ou falar para nós mesmas? Então, a gente precisa falar para a gente e precisa também falar para o mundo, né? Agora, precisa também que esse reconhecimento precisa haver esse reconhecimento, porque quando você olha para a pessoa, você diz de onde é que ela vem, né? De onde é que ela veio? Ah, ela mora lá no quilômetro de Feijão. Ah, só podia ser do Feijão. Com aquela fala ali só podia ser, ou seja, esse tipo de preconceito também a gente é julgado por a nossa forma de falar, por o jeito de falar, né? Por a forma que a gente se expressa, a gente também é marginalizado por isso. Então, a população em geral, ela pode olhar assim para uma pessoa que está se expressando e valorizar. Poxa, e existe essa palavra? Vou pesquisar. Como é que... E essa forma, esse jeito que ela fez ali, aquele cartaz, o que ela quer dizer com isso, que tipo de mensagem é que ela quer passar. E começar a entender, não julgar antes de conhecer qual mensagem aquela pessoa quer passar. Então, os meios de comunicação são, assim, a gente percebe muitos casos, né? Na TV, em rádio, onde as pessoas negras são barradas por conta da sua apresentação, né? Por conta do seu jeito de falar, né? O seu timbre de voz. E muitas vezes a gente, então todo mundo aqui vai ficar calado, vamos nos comunicar através de um cartaz, através de uma dança. E isso é comunicação, a gente consegue passar essas informações. Como a gente tinha conversado antes da entrevista, comunicação é uma forma de exercício de poder. Então, nada mais justo que a população negra aqui em Mirandiba, ela também se aposse, digamos assim, dos meios de comunicação, que ela tenha acesso aos meios de comunicação para dizer dos seus anseios, né, das suas necessidades. Então, eu penso o seguinte, Mazé, que a população negra deve buscar, a cada dia mais, ter esse espaço que é seu por direito. Exatamente. Por isso que nós da Asquime, né, a gente está sempre colocando para as comunidades, né, que ocupem esses espaços, né, que falem sobre suas ideias, que mostrem através da fala, através dos gestos, através da dança, quem somos nós, na verdade. Porque quando a gente não procura esses espaços, também é uma forma de a gente estar nos calando. E a mídia, né, a rádio, né, os espaços de comunicação, sempre teve esse poder de informar a população em geral. E muitas vezes a gente não pode falar. Ou seja, muitas vezes a gente não pode falar. Mas por que não pode falar? Porque certas pessoas não querem ouvir. Então, é um direito que é retirado, né? Primeiro nos apagam nossa história e depois nos calam. Então, quando você não existe, você não fala, então você é uma pessoa ninguém. E nós aqui em Mirandiba, a gente precisa reafirmar isso. Precisa reafirmar a nossa voz, precisa reafirmar toda essa cultura, toda a nossa história que foram apagadas. E a gente precisa reescrever ela nos livros e como também nos espaços de comunicação. E é o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Tendo esse poder, fazer valer, né, a fala
da mulher negra, a voz do povo negro dentro dessa cidade, que eu acho assim que já é um ganho muito grande, né, em a gente estar podendo participar e colocando o que realmente a gente pensa, né? E a comunicação é um veículo, né, de suma importância para essa libertação do povo. Mas eu agradeço a sua participação nessa série de podcasts sobre os direitos humanos da população negra em Mirandiba e deixo você à vontade para as suas considerações finais. Primeiro agradecer, né, por estar exercendo aqui o meu direito, né, de poder de fala. Uma mulher negra que vem lá do Quilombo de Feijão, que nunca teve medo de se calar, sempre estive à frente para falar, para reivindicar tanto o meu direito quanto o direito dos meus irmãos negros, né, e principalmente das mulheres negras, da qual faço parte do movimento de mulheres, né, e dizer que mais mulheres negras precisam vir e também pegar o microfone e fazer uso dessa fala, porque é importante que a gente incentive outras mulheres negras, né, a vir aqui também e colocar, né, seu conhecimento, debater sobre o que acredita. Só assim a gente começa a mudar essa sociedade. E assim nós terminamos a nossa série de podcasts sobre os direitos humanos da população negra em Mirandiba. Esse projeto tem o patrocínio da Empresa Pernambuco de Comunicação, da Secretaria de Cultura de Pernambuco, da TV Pernambuco e do Governo do Estado de Pernambuco.